Seja bem-vindo à primeira Quarta Viva, um encontro de louvor e meditação na Palavra de Deus. É muito bom ter você aqui conosco. Aqui na descrição do vídeo tem um link aonde você pode identificar-se e, se preferir, colocar o seu pedido de oração. Nós queremos conhecer você, nós queremos orar por você e pela sua família, porque nós sabemos que o nosso Deus ele é poderoso e quer te abençoar. Fica aqui conosco nesta primeira Quarta Viva. Segunda Timóteo 2, 20, 21, diz assim: Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílios para honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Que eu e você sejamos vasos de honra na mão do Senhor.
A graça e a paz, queridos membros da PIB do Parque Anchieta, queridos congregados, você que assiste no canal da PIB do Parque Anchieta, nessa quarta viva, é uma alegria muito grande poder compartilhar a palavra do Senhor com você, com sua família, entrar na sua casa, na sua convivência, para falar de um assunto bastante importante, a respeito do qual nós vamos abordar durante 2 semanas aqui, uma pequena série de palestras, de breves reflexões sobre esse tema, que é muito relevante para o nosso momento que nós estamos passando. Nós vamos ler Mateus capítulo 6, versículos de 5 a 15. Mateus capítulo 6, versículos de 5 a 15. Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta durante toda essa reflexão. Nós vamos citar outros textos também, no entanto, o foco será especialmente no texto de Mateus capítulo 6, versículos 5 até a parte A do verso 9, que dizem assim: E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam uma recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso. E aí vocês já conhecem o restante desse texto, a famosa oração do Pai Nosso. Nesse momento introdutório, e hoje nós vamos apenas tratar da introdução desse tema e o primeiro ponto desse tema, que eu vou citar daqui a pouquinho, eu quero tentar convencer você. O meu propósito é lhe mostrar a necessidade de você estudar esse tema, que eu sei que por um lado é simples, é básico. Aliás, oração nós aprendemos na classe de novos convertidos, que é um diálogo, que é uma conversa com Deus. Mas eu quero tentar mostrar a você que, embora haja esse aspecto, eu não quero desfazer da sua perspectiva, esse aspecto de simplicidade, mas eu quero mostrar para você que é importante que a gente constantemente se revisite nessa prática, se autoavalie, analise inclusive textos bíblicos, quem sabe até façamos leituras de textos que tratam desse tema tão importante chamado oração, porque o tema dessas nossas 2 reflexões, dessas próximas quartas vivas, será: alerta 3 perigos sobre oração. Se nós cruzamos o texto que nós acabamos de ler com Lucas capítulo 11, versículos 1 e 2, a parte A do versículo 2, que dizem assim: De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Preste atenção, um pedido dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, ele os ensinou: quando orardes, dizei. E aí tem a continuação daquilo que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. Tanto Lucas 11, 1, quanto Mateus capítulo 6, são o mesmo texto, com perspectivas diferentes, mas direcionados para o mesmo objetivo, qual seja Jesus instruir os seus discípulos a orar. Não é interessante que os discípulos de Jesus perguntem e peçam instrução sobre oração? Especialmente na cultura dos judeus, quando oração era uma prática. Interessante que no Velho Testamento não há instruções, não há doutrinação sobre oração, mas são vastos, são copiosos os textos do Velho Testamento, que era a Bíblia dos judeus, que demonstram orações, que têm exemplos de orações desde o Gênesis até o final do Antigo Testamento. E, no entanto, eles estão aqui pedindo instrução a Jesus. É porque, apesar de ser uma prática, inclusive, de todo bom judeu, que orava em torno de 3 vezes ao dia, você lembra da oração de Daniel, que se voltava para Jerusalém, lá na Babilônia, 3 vezes ao dia? Essa era uma prática daqueles homens. Apesar de ser uma prática dos judeus, tratava-se de algo tão intrigante, com tantas perspectivas possíveis. Aliás, Jesus traz uma nova perspectiva desse tema, que eles se sentiram instigados a perguntar o mestre sobre oração.
apesar de ser um povo que orava, que cultuava, aliás, eles tinham inclusive o costume de se dirigir a locais públicos como o templo para orar, como nós vemos lá Ana que fazia isso, lembram de Ana? Ela se dirigiu ao templo para orar por Samuel e ali ela orou individualmente. Apesar de serem os judeus homens dados a um relacionamento com Deus por meio da oração, apesar de a oração se tratar de uma disciplina espiritual, desde os judeus e perpassando aos cristãos, inclusive aos discípulos, e quando nós falamos de disciplinas espirituais, estamos falando de práticas que, independentemente do nível de maturidade, de vocação, de talento, de dom, de ministério, qualquer crente deve praticá-la. Isso são disciplinas espirituais. O próprio Jesus, quando ele instrui, ele fala, quando orares, ele já está partindo do pressuposto de que a oração seria algo prático, algo que todo cristão deveria fazer naturalmente, sem que fosse necessária ordem ou orientação a esse respeito. Então, a prática da oração, ela deve ser algo do dia a dia de cada cristão. E aí pressupor-se-ia que, por ser algo corriqueiro, comum, seria algo simples, mas pelo que nós vamos ver aqui durante essas duas ocasiões, não era tanto assim. Por essa perspectiva, talvez sermões devocionais, sermões que falam sobre a prática da oração fossem até pertinentes, mas sermões doutrinários ensinando sobre oração, talvez você pudesse estranhar, inclusive por isso nós estamos aqui trazendo essa palavra. No entanto, longe de nós tratarmos de algo pueril, de algo simples, de algo apenas necessário para ser instruído a neófitos, a pessoas novas convertidas, nós podemos perceber pela orientação, pelas palavras bíblicas sobre oração, que se trata de algo, por um lado, sim, simples, mas por outro lado, complexo. Quer ver uma coisa? Qual seria a frequência ideal a respeito de oração? Com que intensidade se deve orar? Qual a quantidade, o tempo, a duração da nossa oração? Qual o significado da oração propriamente dita? Qual o conteúdo ou em que conteúdos a nossa oração deve estar distribuída? Eu vou ainda trazer algo mais intrigante, uma pergunta sobre oração difícil de ser respondida. Por que Deus condiciona a realizar determinadas coisas à nossa oração? Ora, Deus já não quer salvar, Deus já não quer curar, Deus já não quer fazer coisas boas, positivas, que são da vontade dEle. Por que então que Ele nos insiste, nos instiga, nos motiva, nos impulsiona à oração? Isso demonstra que oração, embora seja algo, por um lado, simples, diálogo com Deus, e por favor, mantenha essa perspectiva, é algo também complexo, que necessita, que demanda a nossa pesquisa, que pescutemos, que perquiramos, que pesquisemos, que investiguemos esse assunto tão intrigante chamado oração. Se não vejamos perigos nos quais podemos incorrer a respeito desse tema. E nessa ocasião eu vou citar apenas um deles, o perigo da hipocrisia a respeito da oração ou na prática da oração. Vejam que Jesus Cristo ele traz logo no início da sua orientação, em Mateus capítulo 6, exatamente esse alerta no versículo 5. E quando orares, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Como eu falei, a cultura dos judeus pressupunha práticas de oração, inclusive em locais públicos. Inicialmente, eles se dirigiam ao templo. Nós vemos algumas passagens que comprovam isso. Eu já citei a passagem de Ana, de se dirigindo ao templo, mesmo para uma oração pessoal íntima. Ela foi ao templo, mas não orou publicamente, orou intimamente a Deus. Mas também orações públicas eram feitas no templo, em voz alta, profetas, sacerdotes e mesmo judeus comuns faziam essa oração, porque conforme Isaías 56, versículo 7, eu os levarei ao meu santo monte e os encherei de alegria em minha casa de oração. Aceitarei seus holocaustos e sacrifícios, pois meu templo será chamado casa de oração para todas as nações. A casa do Senhor, o templo, era chamado casa de oração. E aí,
isso se tornou cultura dos judeus se dirigir para lá para fazer orações públicas. Mas com o tempo, e a gente sabe que a cultura vai se multiplicando, vai se aperfeiçoando, vai se complexificando, eles passaram a orar não apenas no templo, mas também nas esquinas, em praças públicas. E a oração, nesse contexto, passou a ser alvo de preocupação de como ela estaria sendo manifestada. E é nesse contexto que Jesus os alerta: quando orardes, não sejais como os hipócritas. Provavelmente aqui no contexto, Jesus está se referindo aos religiosos que faziam da oração pública como que uma cortina de fumaça para esconder a realidade do caráter, do comportamento que eles praticavam por trás daquelas orações, como que querendo auferir, credibilidade, como querendo mostrar que eram pessoas espirituais, pessoas dignas de respeito, pessoas dignas de, inclusive, receberem determinadas posições dentro da religião judaica. É por isso que Jesus está criticando: essas pessoas são hipócritas, porque elas estão aí muito mais para expressar piedade, devoção, religiosidade, honradez. Por isso eles fazem isso no templo, nas sinagogas e nas esquinas, e ficam preocupados com a postura, com palavras. Hipócritas, mesmo praticando algo aparentemente espiritual e agradável a Deus, são alvos da crítica de Deus. Hipocrisia era algo muito presente na vida dos religiosos da época de Jesus, tanto que esse capítulo de Mateus, capítulo 6, no verso 1, já começa Jesus alertando também a respeito dessa possibilidade de hipocrisia. Quando jejuarem, não façam como os hipócritas, diz Jesus, antes de falar sobre a possibilidade da hipocrisia na oração. E depois também que Jesus dá instrução a respeito da hipocrisia sobre a oração, Jesus alerta sobre uma outra possibilidade de hipocrisia, que era exatamente nas boas obras, dizendo que eles não deveriam ser hipócritas, darem boas obras, ou fazerem boas obras, darem esmolas, para serem vistos. Na verdade, nem a mão direita deveria saber o que fazia a mão esquerda. Queridos, eu quero, então, concluir essa primeira orientação, esse primeiro alerta a cada um que nos ouve nessa ocasião, dizendo que nós corremos um grande perigo, sermos hipócritas nas nossas orações. E quando isso acontece? É quando as nossas orações, elas têm o objetivo de lançar uma cortina de fumaça. Nós nos escondemos como que por trás de uma máscara de religiosidade, com vozes impostadas, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nos preocupamos, vamos falar um pouco mais sobre isso na próxima etapa desse nosso estudo, com o português correto. Quando estamos prestes a proferir orações públicas, elaboramos mentalmente, elaboramos um esboço do conteúdo, da forma como nós vamos orar. Isso tudo pode, e veja bem, eu trago ênfase sobre essa palavra, isso tudo pode caracterizar hipocrisia, uma vez que nós não estamos aqui para julgar. Aliás, cabe aqui um parêntese. Ninguém pode julgar a oração do outro por mais que aparentemente demonstre hipocrisia. É o coração da pessoa com Deus. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso nos próximos alertas que nós vamos dar. Mas há a possibilidade de que essa oração impostada, bem elaborada, nos locais públicos, aquela voluntariedade, pode deixar que eu oro, aquela pessoa que está sempre acostumada a orar em público, nas reuniões de oração, nas classes de escola bíblica, nos cultos, elas escondam por trás dessa oração bem elaborada, muitas vezes emocionalmente forjada, um verdadeiro homem que não é íntegro, uma mulher que não é uma mulher de oração, embora queira passar a imagem de espiritualidade. Lá no fundo, queridos, pode se tratar de uma vida incoerente, incongruente, completamente incompatível com essa aparente espiritualidade demonstrada por meio dessa oração pública. Exatamente por isso que o nosso Mestre Jesus, ele alertou: quando orardes, pressupondo que nós vamos orar, que nós sejamos pessoas de oração, não sejais como os hipócritas. Alerta: perigo de hipocrisia na prática da oração. E aí eu termino a minha reflexão nesta ocasião perguntando: você já praticou hipocrisia por meio da oração? Aliás, é interessante que
Você pode até se defender, dizendo, não, eu não sou hipócrita por não em todas as ocasiões praticar essa hipocrisia. Mas se você fizer uma autoanálise ou pedir a Deus que lhe faça uma análise do alto por meio do seu Espírito Santo, será que numa ou noutra ocasião você já não orou para esconder ou para demonstrar, melhor dizendo, uma pessoa que você não é, uma integridade que você não tem, uma santidade que você não vivencia? Alerta para o perigo da hipocrisia da oração. Bom, o alerta não vem do Ricardo Félix. Jesus Cristo, quando instrui sobre a oração em Mateus capítulo 6, especificamente no versículo 5, ele está trazendo um alerta para cada um de nós. Por isso, apesar da simplicidade de ser algo prático para cada um de nós, orarmos, diálogo, conversa com Deus, atente para o perigo da hipocrisia na prática da oração. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade de tratarmos de assunto tão importante. Obrigado porque a tua palavra é rica e é ampla e nos alerta para a possibilidade de que durante a ocasião da oração, especialmente quando publicamente realizada, Pai querido, nós pratiquemos a hipocrisia que te desagrada. Nos ajuda, Pai querido, nos blinde em relação a isso, nos proteja, que as nossas orações, mesmo as públicas, sejam dirigidas pelo teu Espírito Santo. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.